Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema dentro da avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA, que muitas alunas do curso da certificação SAP-TEA me perguntam, que é a seguinte: ele não tem alterações na comunicação social, só tem comportamentos repetitivos, ele enfileira, ele faz flapping, ele caminha na ponta dos pés, mas ele é autista, ele tem diagnóstico de TEA. Meu paciente TEA não tem alteração na comunicação social, e essa fala chama atenção, né? Lembrando que essas perguntas ou esses diálogos, essas reflexões vêm lá dentro da nossa plataforma da certificação SAP-TEA. Então são pessoas que estão ali trocando, né? Tendo orientações sobre avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA. Então são crianças que estão em avaliação, são profissionais que estão fazendo avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA para subsidiar os médicos. Então são crianças que às vezes já vêm com um diagnóstico dos pais, de outros médicos, de outros profissionais. Esses pais querem fazer uma nova avaliação, estão em dúvida, ou um profissional já levantou a hipótese de HD, TEA, e foi para outra profissional, então é uma fono, ou é uma psico, ou uma equipe multidisciplinar. Então, como vocês escutam isso, né? Meu paciente não tem alteração, prejuízo na comunicação social, mas recebeu um HD de TEA, dói, né? Então, assim, num primeiro momento, algumas perguntas precisam ser feitas. Primeiro, essa criança já tem o diagnóstico fechado. Foi fechado o diagnóstico, em que idade? Essa criança passou por intervenção, que idade ela tem hoje? E hoje ela não tem mais prejuízo na comunicação social e restaram apenas comportamentos repetitivos, dificuldades com rituais. Os prejuízos estão mais relacionados aos comportamentos repetitivos, estereotipados, rituais, inflexibilidades? Essa é uma pergunta. Isso é possível, né? O objetivo da terapia intensiva, das práticas baseadas em evidência, é que aquilo que traz prejuízo para a vida funcional da criança não apareça mais, né? Se torne ali imperceptível no nível de que muitos pais escutem: é mesmo? Não parece, né? É o carimbo de terapia bem feita, que muitos pais às vezes até ficam bravos, né? Nossa, não validam o diagnóstico, mas muitas vezes é só o reflexo de uma terapia muito bem feita. Mas a idade é muito importante. Então, lá, quando essa criança tinha até 3 aninhos, haviam alterações na comunicação social, haviam as alterações, os prejuízos do critério B, a ponto de fechar esse diagnóstico, e aí hoje não tem mais, ou não, esse menino só tem comportamentos repetitivos típicos do autismo clássico, vamos dizer assim, né? Que as pessoas comumente relacionam ao transtorno do espectro autista. Então, o flapping, os pulos, os saltos, os giros, o enfileirar os brinquedos, as categorizações dos brinquedos, o hiperfoco. E na visão desta profissional, não tem alteração da comunicação social. E o que ela está querendo dizer com não tem alteração na comunicação social? Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o quê? Essa criança fala porque muitos profissionais relacionam alteração na comunicação com, assim, igual a uma criança que fala, e não é isso. Alteração na comunicação social é uma outra coisa. Então a gente tem que partir dessas perguntas iniciais. Uma segunda questão é a seguinte: a gente não vai pensar em autismo se for uma criança, por exemplo, que não teve o diagnóstico anterior, que não teve,
que esse diagnóstico não foi fechado, enfim, nessa idade, com as alterações dentro dessa idade e não passou por terapias, enfim, esse primeiro panorama que eu passei aqui, se ele não tem alterações na comunicação social e você tem certeza que você sabe o que são alterações na comunicação social, que você avaliou todos os critérios e você não está fazendo uma avaliação rasa, né? Ou baseada somente em achismos, né? Porque existe uma forma correta de se avaliar esses critérios, a gente nem vai pensar em autismo, porque a primeira questão que faz com que a gente caminhe para pensar em autismo são alterações na comunicação social. É claro que a alteração na comunicação social ela não é tão visível quanto, por exemplo, os comportamentos repetitivos. Muitas vezes uma criança fazendo flapping, caminhando na ponta do pé, enfileirando, brincando de forma estereotipada e repetitiva, chama mais atenção do que uma criança que fala, mas tem alterações na pragmática, por exemplo, né? Apesar que alterações, atrasos importantes levam muito mais os pais a buscar avaliação do que os comportamentos. Somente os comportamentos muito bizarros, estereotipados ou os típicos, que tipicamente são relacionados ao autismo, levam essas crianças ao consultório. Mas se somente os comportamentos estiverem presentes, eles podem estar relacionados a outra questão e não ao autismo. Então, as alterações na comunicação social, elas são primordiais para que a gente possa pensar em autismo. E aí a gente vai avaliar a parte do comportamento repetitivo, estereotipado, e preenchendo todos os critérios, aí a gente vai pensar em autismo. Se somente se houver somente as alterações na comunicação social, aí não tiver os comportamentos repetitivos estereotipados, aí a gente pensa em transtorno da comunicação social, que é um outro diagnóstico. Isso também é uma pergunta comum. A criança tem só as alterações da comunicação social, mas não tem flexibilidades, não tem hiperfoco, não tem rigidez, não tem dificuldade com transição, não tem ecolalia, não tem flapping, não tem nenhum comportamento motor estereotipado. Então a gente fica lá com as alterações na comunicação social e o diagnóstico do transtorno do neurodesenvolvimento pode ser transtorno da comunicação social, que parece autismo, mas não é, porque não tem o critério B avaliado ali, pontuado como presente, né? Então o que é importante a gente pensar? Se não tem alteração na comunicação social, por que estamos falando de autismo? Isso foi diagnosticado antes e agora não está presente? Qual o motivo? Sumiu? É fruto de intervenção? Sim, possível. É possível que essa criança, nesse momento, esteja com a comunicação social adequada para o que ela precisa apresentar socialmente. Pode ser que, conforme os anos forem passando, ela acumule aí alguns atrasos ou algumas dificuldades. A gente não se comunica da mesma forma com 9 anos e com 15, né? Então, às vezes, a criança precisa de novas intervenções, novos processos de intervenção para poder ajustar essa comunicação. Então, nesse momento, essa criança não está apresentando nenhum prejuízo na comunicação social, mas antes apresentou, passou pela terapia e hoje não apresenta, então quer dizer que o diagnóstico foi errado, ela saiu do espectro, isso é a cura, né? Que é o que muita gente também coloca em cena. Não, né? Transtorno do espectro autista não tem cura, mas as terapias vêm no sentido de trazer melhor desenvolvimento possível, melhor adaptação, menos sofrimento, menos necessidade de suporte. Se uma criança não apresenta mais as dificuldades de comunicação como apresentava antes, não quer dizer que ela deixou de ser autista, mas é preciso que esses critérios estivessem presentes antes, tá? Então,
Dizer simplesmente que o seu paciente não tem alterações na comunicação é raso. A gente precisa saber um pouquinho da história anterior para a gente poder entender o que isso significa. Vejam a importância de você, profissional, produzir, elaborar documentos que sejam raio-x de como aquela criança está naquele momento. Então, se você recebeu aí uma criança aos 2 aninhos e meio, 3 aninhos no seu consultório, avaliou, percebeu alterações na comunicação social, não conseguiu fechar nada, né? Não tinha outros comportamentos, não tinha comportamentos repetitivos, mas alterações na comunicação social estavam presentes, alterações na reciprocidade, alterações nos comportamentos comunicativos não verbais, mas não fechou nada, eram só sinais, né? Não deu ali nenhum documento para essa mãe, só deu a devolutiva e, enfim, essa mãe foi embora. Olha só, depois essa criança está com 5 anos e outro profissional tá pegando esse caso para ele, seria muito importante saber como essa criança estava aos 2 anos e meio. Seria essencial que ela soubesse quais eram os sinais, os sintomas, as dificuldades de comunicação que essa criança tinha aos 2 anos e meio. E você, profissional, avaliou, mas não registrou, não deu o documento para que essa mãe pudesse depois, lá na frente, aos 5 aninhos, juntar o leque com o CRE e ajudar no diagnóstico tardio. Se poderia ter sido feito, sei lá, aos 2 anos e meio, aos 5 anos, já passou aí um lapso de tempo grande, né? E é isso, gente. Importante, então, pensar que se não há alterações na comunicação social, a gente não vai pensar em transtorno do espectro autista. Porém, não quer dizer que curou, não quer dizer que estava errado. A gente precisa saber um pouquinho da história lá de trás para poder entender e colocar essa frase de uma maneira aceitável aos nossos ouvidos, né? Você, profissional que trabalha com isso, que trabalha com avaliação, se sua clínica é certificada, se você faz esse tipo de avaliação especializada, se você orienta os pais, se você subsidia médicos aí na sua região, é importante que você tenha esse tipo de conhecimento para poder orientar pais e poder atuar em equipe, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Deixa eu ver, acho que teve só uma pessoa aqui que escreveu. Não sei se... Quando uma criança que com 4 anos começa a gritar do nada, não tem alteração social, nem movimentos repetidos, olha no olho, não tem diagnóstico, mas é extremamente agitado e corre o tempo todo. Marisa, tem que avaliar, né? Quando você diz assim, ó, eu não sei se você é mãe ou se você é profissional, não tem alteração social. As alterações sociais, elas, para pensar em autismo, eu acredito que você esteja aí falando com relação ao autismo, né? Uma suspeita. São vários critérios. Existe um manual que agora é o DSM-5-TR, que tem lá vários critérios que essa criança precisa preencher para dizer se sim ou para dizer se não. E para isso a gente precisa estar com essa criança e fazer uma série de testagens através da interação com essa criança para saber se tem ou não alteração social. Não é, ele é sociável, ele é carinhoso, ele é sorridente, ele é afetivo, ele conversa com todo mundo. Não é isso. Isso é uma maneira leiga de se olhar. Uma criança que fala com todo mundo pode ter alteração na comunicação social, porque comunicação social é uma outra coisa. Não é timidez ou passividade nas relações ou expansividade, extroversão, super sociável. Alteração na comunicação social envolve alterações na reciprocidade, alterações nos comportamentos comunicativos não verbais e alterações no desenvolvimento, manutenção e entendimento das relações, tanto para mais quanto para menos. Então, muita gente confunde, acha que só o autismo está relacionado só a déficits para menos. Uma criança que não busca, que não fala, que não se relaciona,
e às vezes para mais também, um perfil mais invasivo. Em geral são crianças que têm comorbidades com TDAH ou outras questões relacionadas, né, que tem esse perfil mais invasivo, mas não é só a criança que não inicia, que não busca outras crianças ou que não busca interagir com outras pessoas, tá? Uma criança que faz essa interação demais, tá? Sem se adequar ao contexto, sem perceber se essa pessoa é um estranho ou não, sem perceber se ela tá sendo invasiva ou não, sem perceber se o outro tá gostando ou não, fazendo a mesma pergunta várias vezes, repetidamente, também pode ser uma alteração na comunicação social e precisa ser avaliado por um especialista em desenvolvimento, idealmente uma pessoa que tenha expertise para avaliar transtornos do neurodesenvolvimento, que conheça sobre desenvolvimento típico, que conheça sobre autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Pode ser tanto um profissional da área médica, e aí se ele tiver dúvidas, ele vai pedir a avaliação complementar, que é o ideal, que seja feito a várias mãos, profissional, psicólogo, fono, TO e médico, todos eles tendo a mesma visão sobre essa criança. Eu tô até com um caso em andamento aqui na equipe, de um caso super interessante, assim, um menino com muitos comportamentos repetitivos, mas com um perfil de comunicação muito bom e não tem histórico de intervenções anteriores que justificariam esse perfil de comunicação, né? Mas tem vários sinais do critério B presentes. E além disso, pai autista, mãe autista, né? Então, um caso bem interessante, encaminhado pelo médico, porque ali na avaliação médica, o médico ficou em dúvida, né? É um perfil mais invasivo, tem alterações na comunicação social, e aí precisa fazer uma avaliação multidisciplinar bem específica, detalhada, avaliação com a psicóloga, avaliação com a fono, avaliar todas as questões específicas da comunicação social, da pragmática, avaliar essa criança com o par, né? Para ver como ele interage, e a partir disso a gente ter melhores condições de dizer se essa criança está ou não no espectro do autismo, tá? Então, somente pelas informações que você disse aqui, não seria possível dizer, e nem seria ético, né? Mas não é só por conta de uma questão ética. O que você colocou aqui não é possível dizer. Alteração social é muito rasa, tá? Movimentos, não tem movimentos repetidos. Muitos pais não sabem quais são os movimentos repetidos. Existem mais de 80, 90 tipos de movimentos repetitivos. Não existem só o flapping, não existe só o movimento de rocking, que a criança fica assim para frente, para trás, ou pulos. Existem vários outros tipos de movimentos repetitivos. Olhar no olho não é um critério que exclui a criança do espectro, tá? Então, se a criança olha, ela não é autista, tá? Porque o olhar no olho, ele tá dentro de um, digamos assim, de um domínio que existem outros. Então, se ela olha, isso não é um critério que puxa ela para fora. Assim como se ela não olha, também não coloca ela dentro do espectro. É uma alteração que tem que estar junto com outras coisas. Mas uma criança pode olhar perfeitamente e estar no espectro, assim como uma criança pode falar e estar no espectro, tá? Então precisa de uma avaliação bem específica, tá bom? E eu acho que era isso, não tem mais perguntas aqui, deixa eu rolar pra cima. Deixa eu ver aqui. A Mariana está perguntando aqui qual o nome do documento que pode ser preenchido. Não entendi, que documento? Será que é do DSM-5 que você está falando? O DSM-5 não é um documento, ele é um guia que os profissionais da área da saúde utilizam para diagnosticar. Ele é um guia nosológico, ele tem todos os critérios que nós precisamos testar através das técnicas que nós temos dentro das nossas profissões.
E aí tem capacitações específicas para fazer isso. Então, por exemplo, eu sou professora do curso de uma certificação, se chama SAP-TEA, que é o Sistema de Avaliação Padronizada do TEA. Então, a gente certifica clínicas para fazer essa avaliação de forma especializada. E aí eu dou 12 meses de orientação para as alunas, né? Então, tô com dúvida, como é que eu faço? A criança tá com esses critérios, como se fosse uma supervisão à distância, né? Eu não chamo de supervisão porque para mim supervisão precisa de um pouquinho a mais de proximidade. Então, uma orientação durante 12 meses lá na plataforma. E aí, o DSM-5 é um guia para os profissionais, tá? Então, ele não é um teste, precisa ter experiência para usar o DSM-5, precisa ter capacitação, ele não é um livro que a gente vai lá e olha o que tem, olha na criança e encaixa a criança no DSM-5, tá? Ele está em constante modificação, inclusive saiu no ano de 2022 o DSM-5-TR, que modificou alguns critérios, como por exemplo algumas questões relacionadas ao luto, a questões de gênero e ao autismo. Não mudou os critérios, mas mudou a quantidade de itens que precisa e a forma como a gente precisa observar isso. Eu já estou atualizando as aulas da certificação, então tudo que tem de novo, tudo que tem de atualização, as alunas recebem essa aula atualizada, né? As alunas que estão em vigor, né? As alunas que estão aí nos 12 meses de curso. E aí, se você é profissional da área, tem que se atualizar, comprar o manual, tá em torno de 274, 254, tava em pré-venda, agora já tá vendendo, demora um pouco, acho que tá demorando uns 15 dias para chegar, vocês conseguem comprar na Amazon, e foi isso que mudou, autismo, algumas questões de gênero, luto patológico, e ele não é um teste, tá? Então não é um documento, é um guia para o profissional fazer o diagnóstico. É isso, gente, tá certo? Obrigada pela presença de vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui abaixo da live ou mandar no direct. E quem tiver interessado na certificação do SAP-TEA, tem o link disponível aqui no perfil. Vocês podem entrar lá e verificar como que funciona o curso online, como é que funciona a orientação, né, que é uma espécie de uma supervisão comigo, quais os cursos que tem dentro, tem curso de desenvolvimento, tem curso do SRS2, do MChat, do ICA, observação do comportamento, como usar os brinquedos, como construir o laudo da evolutiva, enfim. Tá certo? É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.